Descobrimos que provavelmente contaram muitos boatos à família real, inclusive a Harry, quando a conheceram para encobrir a situação. Meu Deus! O príncipe William acaba de fazer uma declaração que abalou toda a família real. Se Harry e Meghan não conseguirem provar que Meghan deu à luz Archie pessoalmente, a criança poderá perder todo o apoio da família real. O conflito deixou de ser uma questão familiar privada e se tornou um confronto público entre dois irmãos que antes eram muito próximos. Tudo começou com um misterioso desconhecido, o jornalista Tom Bower, que aparecia noite após noite em frente aos portões do palácio com avisos enigmáticos. Embora William tenha notado irregularidades na gravidez, Harry e Meghan reagiram furiosamente acusando o irmão de difamá-los deliberadamente. Seria isso mera especulação sem fundamento? Ou a verdade está sendo revelada aos poucos, e se a verdade vier à tona, quem realmente pagará o preço? Ontem, no Palácio de Kensington, o príncipe William fez uma declaração oficial que causou grande repercussão no Reino Unido e no mundo todo. Sua voz era baixa, mas repleta de determinação. Seus olhos fixos na câmera como se encarassem o mundo inteiro. Se Harry e Meghan não puderem apresentar provas concretas de que Meghan deu à luz Archie pessoalmente, Archie perderá todo o apoio da família real. Esta não é uma ameaça vazia. Esta é a minha responsabilidade para com a monarquia e para com o povo britânico. A declaração se espalhou como fogo em palha seca. As principais redes de televisão interromperam a programação para transmitir notícias de emergência e as redes sociais explodiram com milhões de comentários em poucas horas. Alguns apoiaram William, dizendo que a família real finalmente precisava abordar as suspeitas de longa data. Outros o criticaram por destruir o próprio irmão e por ser cruel com a própria família. Mas poucos sabiam que o estopim para esse incidente não havia sido aceso com essa declaração. A tensão vinha se acumulando havia semanas nas noites frias do lado de fora dos portões do palácio. Por quase 2 semanas, a segurança real avistou repetidamente um homem de meia idade rondando a área. Ele aparecia por volta das 22 horas, quando Londres estava envolta em neblina, e os postes de luz emitiam um brilho amarelo pálido. Ele não causou nenhum tumulto e não gritou. Simplesmente ficou parado em silêncio, seus olhos atentos, observando cada veículo que entrava e saía. A princípio, a segurança pensou que ele fosse um paparazzo conhecido ou um fã obcecado. Aproximaram-se e pediram que ele se retirasse. Ele obedeceu, mas retornou na noite seguinte. Na terceira vez, aproximou-se da câmera de segurança e falou claramente através do vidro. Sou Tom Bower, jornalista investigativo que acompanha a família Sussex há muitos anos. Tenho informações extremamente sérias sobre Harry e Meghan. Por favor, transmita isto ao príncipe William. Isto não é uma brincadeira. A segurança reportou o ocorrido à hierarquia superior. Na quarta, quinta e nas noites seguintes ele continuou a aparecer com a mesma mensagem. Sua persistência obsessiva alarmou a liderança da segurança, que se reportava diretamente a William. Inicialmente, o príncipe balançou a cabeça, acreditando que se tratava apenas de um repórter sensacionalista tentando criar drama. Mas após ouvir a 6ª mensagem gravada, a expressão de William mudou. Ele pressentiu algo muito mais sério do que simples rumores. O que ele disse sobre Archie? Perguntou William à sua equipe baixando a voz. Ele afirma que há um problema sério com a gravidez e o parto de Meghan Alteza. William ficou em silêncio por um longo tempo. Ele se lembrou das crescentes tensões familiares e dos telefonemas cada vez mais raros e inesperados com Harry. Finalmente, decidiu marcar um encontro discreto com ele, sem imprensa, sem gravação oficial. A reunião aconteceu numa tarde chuvosa em Londres, numa pequena sala de conferências com segurança reforçada. Tom Bower entrou alto e magro, com cabelos grisalhos e um terno antiquado, mas seus olhos irradiavam a confiança de um jornalista veterano que cobria a família real há décadas. Ele não demonstrava medo nem bajulação. Em vez disso, sentou-se com uma postura séria. Vossa Alteza, começou Tom, com a voz calorosa, porém firme. Não estou aqui por dinheiro ou por escândalos baratos. Acompanho Harry e Meghan desde que ainda moravam na Grã-Bretanha. Há muitos detalhes que não se encaixam. Meghan não carregou Archie da maneira como foi divulgado ao público. Se isso não for esclarecido, o escândalo será maior do que a entrevista com a Oprah.
William cerrou o punho sob a mesa, lutando para manter a calma. Uma mistura de ansiedade e raiva o invadiu. Você está acusando meu irmão e a esposa dele de usarem uma barriga de aluguel. Você tem provas concretas? Ou isso é mera especulação? Tom olhou-o diretamente nos olhos. Ainda não tenho provas concretas. É por isso que estou levando o caso à família real para investigação. Vossa Alteza pode tentar. Quem sabe, pode ser um segredo bombástico. A atmosfera na sala tornou-se sufocantemente pesada. William não respondeu imediatamente. Apenas acenou levemente com a cabeça e encerrou a reunião em silêncio. Depois que Tom Bauer saiu, William ficou sentado sozinho, olhando pela janela encharcada de chuva. Ele sabia que uma vez plantada, a semente da dúvida não seria facilmente extinta. Menos de 2 horas depois de sair do palácio, Tom Bauer usou um canal de contato privado que mantinha há anos acompanhando os Sussex. A mensagem foi direto para o número de telefone pessoal de Harry, conhecido por pouquíssimas pessoas. O conteúdo era curto, mas gélido. Acabei de conhecer William. O que lhe contei foi apenas a ponta do iceberg. Sei muito mais sobre Archie e a gravidez de Meghan. Se quiser manter o segredo, entre em contato comigo antes que eu seja obrigado a tornar tudo público. Harry estava em Montecito, na Califórnia. Era tarde da noite. Ele estava sentado na varanda com uma xícara de chá quente. Quando o telefone vibrou, seu rosto escureceu instantaneamente. O sangue subiu às suas bochechas. Ele apertou o telefone com tanta força que este rangeu. Imediatamente retornou a ligação com a voz rouca e trêmula de raiva. Quem é você? Como ousa ameaçar minha família? Pare com esses jogos sujos agora mesmo. Meghan deu à luz a Archie de forma completamente normal. Archie é nosso filho biológico. Se você disser mais uma palavra, vou processá-lo até a falência. Do outro lado da linha, Tom Bauer manteve a calma, sua voz firme, porém grave. Príncipe Harry, eu não estou ameaçando você. Estou dando uma chance a vocês dois. Tornem isso público ou fiquem em silêncio. A escolha é sua. Mas a verdade não pode ser enterrada para sempre. Harry bateu o telefone com tanta força que a tela quase trincou. Levantou-se num pulo e começou a andar de um lado para o outro na sala como um animal enjaulado. O que ele sabe? Murmurou, com a voz carregada de preocupação e fúria. Meghan estava sentada no sofá não muito longe dali, agarrando um travesseiro com força. Seu rosto estava mortalmente pálido, os lábios comprimidos numa linha fina. Ela não disse nada durante a ligação, ouvindo em silêncio, mas seus olhos revelavam puro pânico e extrema tensão. Quando Harry se virou para ela, Meghan balançou a cabeça levemente com a voz baixa, mas resoluta. Harry, mantenha a calma. Não deixe que ele o provoque. Não podemos deixar que isso destrua tudo o que construímos. Embora ambos negassem veementemente tudo publicamente, suas ações subsequentes revelaram um medo real. Harry e Meghan imediatamente intensificaram o controle sobre as informações. Ordenaram que toda a sua equipe de assistentes revisasse cada postagem de 2018 a 2019. As ligações com amigos e parceiros foram reduzidas ao mínimo. Meghan chegou a cancelar 2 entrevistas agendadas, alegando problemas de saúde mental. Dentro de sua luxuosa mansão em Montecito, a atmosfera tornou-se opressiva. Harry continuou. Ele checava o celular. Andava de um lado para o outro com os punhos cerrados até os nós dos dedos ficarem brancos. Deixamos a família real para escapar dessa palhaçada. Agora estão nos arrastando de volta. Tom Bauer é só um peão. William com certeza está por trás dele. Meghan permaneceu sentada em silêncio, mas sua mão, inconscientemente, apertou a borda da cadeira. Ela se preocupava não apenas consigo mesma, mas também com a carreira que haviam construído com tanto esforço. Um escândalo envolvendo barriga de aluguel poderia arruinar tudo em um instante. Naquela noite, o casal mal conseguiu dormir. Harry abraçou Meghan, tentando tranquilizá-la. Não vou deixar ninguém machucar você ou nosso filho. Sobrevivemos a Oprah. Sobreviveremos a isso também. Meghan assentiu, mas por dentro, ela claramente calculava cada passo a seguir. Ela sabia que se Tom Bauer tornasse público o que alegava saber, não haveria volta atrás. Na manhã seguinte, convocaram uma reunião de emergência com seus advogados e equipe de relações públicas. A ordem era clara: negar todas as acusações, evitar respostas diretas sobre a gravidez e preparar cenários de contra-ataque se necessário.
embora Harry ainda declarasse veementemente: "Não temos nada a esconder." A mudança em seu comportamento era óbvia. Eles estavam com medo. Com medo do que Tom Bower escondia. Com medo das lacunas na história da gravidez que não conseguiam preencher para o público. Ao mesmo tempo, no palácio de Kensington, William não conseguia ficar parado. Ele havia feito a declaração, mas dentro dele uma tempestade de dúvidas o consumia. Saiu da sala de reuniões, foi direto para seu escritório particular, fechou a porta e sentou-se. A luz amarela e quente não conseguia dissipar o frio que se espalhava por seu coração. William começou a vasculhar suas memórias. Ele se lembrava claramente do período em que Meghan estava grávida de Archie entre 2018 e 2019. Naquela época, as coisas na família real ainda estavam relativamente calmas, mas já começavam a surgir rachaduras. Meghan frequentemente faltava a importantes reuniões familiares. Certa vez, no aniversário de Kate, toda a família se reuniu em Amer Hall, com o riso das crianças ecoando. Quando William perguntou a Harry, recebeu uma resposta estranha. "Ela está cansada, cara." Para uma gravidez de alto risco, o médico recomendou bastante repouso. William assentiu na ocasião, mas agora, olhando para trás, percebe claramente as estranhezas. Então chegou o Natal de 2018 em Sandringham. A família estava reunida por completo, exceto Harry e Meghan. Harry fez uma breve chamada de vídeo. "Desejamos a todos um Feliz Natal." Meghan não está se sentindo bem. Nenhuma explicação detalhada. William pensou que fosse apenas uma desavença entre irmãos na época, mas agora reconheceu a separação deliberada. As últimas semanas da gravidez foram ainda mais suspeitas. Harry e Meghan praticamente desapareceram do radar da realeza. Sem telefonemas, sem fotos compartilhadas, sem encontros. William se levantou e começou a andar de um lado para o outro no quarto, esfregando o queixo. Ele se lembrou do dia em que Archie nasceu, 6 de maio de 2019. Harry ligou no meio da noite com a voz animada. "Irmão, meu filho está aqui, Archie." William e o rei Charles ficaram radiantes e imediatamente providenciaram um encontro com o neto. No entanto, demorou quase meio-dia até que pudessem entrar. "O pequeno está dormindo profundamente", disse o médico. "Para não o perturbarmos muito", explicou Harry quando chegaram. William assentiu, mas uma grande dúvida já havia surgido em sua mente. Com George, poucas horas após o nascimento, seu filho fora apresentado à família e ao público. Charlotte e Louis também. Era tradição. Os membros da família real devem ser transparentes com o povo desde o primeiro momento. Archie era diferente. A criança nasceu muito mais tarde. Quando William viu o neto, apenas vislumbrou o rostinho por um instante. Não houve foto oficial imediata nem grande apresentação. Tudo foi tratado com uma discrição incomum. William sentou-se, abriu o laptop e começou a juntar as peças. Percebeu que havia muitas irregularidades, as ausências não anunciadas em eventos familiares, o isolamento completo durante as últimas semanas de gravidez, o atraso de meio-dia antes de conhecer o neto, a quase total ausência de Meghan em público, mesmo com a barriga de grávida bem visível nos estágios finais e as fotos da gravidez, em sua maioria, tiradas de longe com ângulos difíceis de verificar. Quanto mais pensava, mais frio se sentia. Havia muitas lacunas inexplicáveis. A suspeita de barriga de aluguel levantada por Tom Bower já não parecia mais apenas palavras vazias. Finalmente, após muitas noites em claro revivendo antigas lembranças, William decidiu que não podia mais ficar ocioso. Na manhã seguinte, convocou um pequeno grupo de seus homens mais confiáveis ao palácio. Não a equipe real oficial, mas sim assessores particulares que trabalhavam com ele há anos. "Preciso que vocês reexaminem todas as informações relacionadas à gravidez e ao parto de Meghan em 2019, disse ele com a voz baixa, porém resoluta. "Agendas, registros médicos, fotos, testemunhas, tudo. Façam isso discretamente, não deixem nada vazar." A investigação começou em silêncio. William pediu que cruzassem a agenda de Meghan com os eventos públicos. Descobriram grandes lacunas. Durante os últimos 3 meses de gravidez, Meghan quase não fez aparições públicas. Os voos privados de Londres para os EUA foram registrados, mas não havia prontuários médicos correspondentes.
As fotos da gravidez publicadas nas redes sociais eram, em sua maioria, imagens antigas ou tiradas de ângulos distantes difíceis de verificar. A equipe também encontrou relatórios internos de ex-funcionários do Frogmore Cottage mostrando que Meghan raramente havia consultado os médicos da família real durante o período mais crítico. William estava sentado em seu escritório, encarando a pilha de documentos sobre a mesa. Cada novo detalhe aumentava sua ansiedade. Ele sabia que, se essas informações vazassem, a família real enfrentaria uma crise sem precedentes. Mas ele também não podia parar. Sua responsabilidade com a monarquia o obrigava a levar o caso adiante. Sem hesitar, William ligou diretamente para Harry. A ligação chegou tarde da noite na Califórnia. Harry atendeu após o terceiro toque. A voz ainda estava sonolenta, mas logo ficou alerta ao reconhecer o irmão. "William, por que você está ligando a essa hora?" William respirou fundo, tentando manter a voz calma. "Harry, preciso que você me conte a verdade. Toda a história da gravidez da Meghan. Aconteceu alguma coisa de incomum. Tenho revisado documentos antigos e há muitas inconsistências. Não quero suspeitar de você, mas preciso da verdade." Houve silêncio do outro lado da linha por alguns segundos. Então Harry explodiu. Sua voz ressoou rouca e cheia de raiva e mágoa. "Do que diabos você está falando? Você está dando ouvidos àquele velho Tom Bower, não é? Meghan deu à luz Archie normalmente. Ele é nosso filho biológico. Até quando você vai tentar destruir minha família? Você é meu irmão, e agora está agindo como um inimigo." Harry ofegou, continuando. "Nós deixamos a família real para viver em paz. Agora você está desenterrando o passado só para tirar os direitos do meu filho. Não me ligue de novo se ainda tiver essas suspeitas insanas." William tentou intervir. "Harry, eu só quero provas. Uma foto nítida do ultrassom, registros hospitalares independentes ou até mesmo uma testemunha confiável. Se não há nada de errado, forneça as provas. Não deixe as coisas piorarem." Harry desligou sem se despedir. O tom ocupado soou como um sinal de corta para o fim. Menos de uma hora depois, a equipe jurídica de Harry e Meghan respondeu. Eles enviaram uma carta oficial ao Palácio de Kensington, explicando detalhadamente cada irregularidade que William havia notado. Meghan teve uma gravidez de alto risco e, portanto, recebeu acompanhamento particular nos EUA conforme orientação de seu médico pessoal. O atraso de meio-dia para conhecer o neto se deveu ao repouso absoluto necessário após o parto por motivos de saúde. E a divulgação limitada de imagens da gravidez foi uma escolha deliberada para proteger a privacidade da família. Tudo foi apresentado de forma lógica e profissional, sem deixar brechas óbvias. William leu e releu a carta. Parte dele queria acreditar nas explicações. Talvez estivesse se deixando levar pelas especulações de Tom Bower. Talvez ele estivesse deixando a dúvida nublar o amor fraternal. Mas a outra parte, a parte do futuro rei, continuava a alertá-lo. Coincidências demais difíceis de acreditar. Por que tanto segredo? Porque depois de todos esses anos, nenhuma prova concreta jamais havia sido apresentada. Ele se levantou e olhou para a Londres chuvosa. O coração de William estava dividido. De um lado estava o irmão mais novo que ele protegera desde a infância. Do outro, o seu dever para com os milhões de britânicos que depositaram a sua confiança na monarquia. Se ele permanecesse em silêncio e a verdade viesse à tona mais tarde, ele seria o responsável. William cerrou o punho. A investigação tinha que continuar. Ele não podia parar no meio do caminho. Mesmo que o resultado final o obrigasse a encarar a dolorosa perda do irmão, ele precisava descobrir a verdade. A chama da dúvida agora ardia mais forte do que nunca. Enquanto William intensificava discretamente a investigação em Londres, do outro lado do oceano, em Montecito, Harry e Meghan não ficaram parados. Decidiram lançar uma forte contraofensiva pública. Logo na manhã seguinte, Meghan publicou uma longa declaração na página da Fundação Archewell. A publicação foi compartilhada simultaneamente em ambas as contas do Twitter, acompanhada de uma foto de família em preto e branco. O tom era profundamente emotivo e indignado. A família real britânica está deliberadamente nos difamando com acusações infundadas e cruéis. Eles querem privar meus filhos Archie e Liet de seus direitos legítimos simplesmente porque ousamos escolher a liberdade e a verdade. Carreguei Archie em meu próprio ventre com todo o amor e a dor de uma mãe.
Esses rumores não apenas ferem minha família, mas são um ataque sistemático contra qualquer pessoa que ouse deixar esse sistema ultrapassado. Não ficaremos em silêncio. Harry compartilhou imediatamente a publicação com uma legenda curta. Nossa família já sofreu o suficiente. Não arrastem meu filho para essa guerra suja. A verdade prevalecerá. A declaração se espalhou como fogo em palha seca. Em 1 hora já tinha milhões de visualizações e compartilhamentos. A mídia internacional estampou manchetes. Meghan Markle contra-ataca a família real. A guerra entre os irmãos se intensifica. Imediatamente depois, o casal intensificou ainda mais o controle da informação. Todos os funcionários foram instruídos a não responder a nenhuma pergunta sobre a gravidez. As entrevistas agendadas foram canceladas ou adiadas por tempo indeterminado. Meghan chegou a exigir a exclusão de todas as fotos antigas da gravidez de suas contas pessoais. Todas as solicitações da mídia receberam a mesma resposta genérica. Já deixamos nossa posição clara na declaração. Sem mais comentários. Harry fez uma chamada de vídeo para alguns amigos próximos com a voz carregada de tensão. Eles estão tentando nos destruir. William não é mais meu irmão. Ele está agindo como um inimigo. Meghan sentou-se ao lado dele, segurando sua mão com firmeza, o rosto demonstrando exaustão, mas os olhos ainda determinados. Precisamos nos manter firmes. Se cedermos uma vez, eles nunca mais vão parar. Esse contra-ataque dividiu profundamente a opinião pública. Um grande grupo nos EUA e nas redes sociais apoiou Harry e Meghan. Eles interpretaram isso como prova da vingança da família real contra o casal que ousou deixar o palácio. A família real sente inveja porque os Sussex estão prosperando mesmo depois de terem saído. Comentários como esse inundaram a internet. Muitas celebridades de Hollywood os apoiaram publicamente, chamando William de hipócrita. Na Grã-Bretanha, no entanto, a suspeita pública cresceu. A mídia aprofundou-se no assunto. Compararam a situação com a de Kate Middleton, que sempre compartilhou publicamente imagens de ultrassom, diários de gravidez, e apareceu em público até o nascimento do bebê. O contraste fez com que muitos britânicos balançassem a cabeça em descrença. Se Meghan realmente deu à luz, por que não consegue fornecer provas em apenas 5 minutos? Nenhum novo registro médico, testemunha independente ou imagem de ultrassom clara relacionada à gravidez de Meghan foi divulgado. Esse silêncio só fez com que as suspeitas se espalhassem como uma doença. Especialistas médicos foram convidados para a televisão para apontar irregularidades no peso, no formato da barriga e nas fotos antigas. Meghan acompanhou todos os acontecimentos de casa. Seu rosto ficou cada vez mais tenso. Em um momento a sós, ela disse a Harry: "Eles querem que desmoronemos, mas não vou deixar que vençam." Harry assentiu. Mas ele também sabia que esse contra-ataque poderia trazer um alívio momentâneo. Contudo, também estava alimentando ainda mais as chamas da dúvida. A opinião pública estava agora claramente dividida em 2 grupos. Harry e Meghan reagiram com veemência, mas não perceberam que suas ações, sem querer, estavam levando a história para uma fase ainda mais perigosa. A pressão do público não se dirigia mais apenas à família real. Agora recaía inteiramente sobre seus ombros. No dia seguinte, William não esperou mais. Logo cedo naquela manhã, no Palácio de Kensington, ele apareceu diante das câmeras em uma declaração oficial transmitida ao vivo. Seu rosto estava sério, sua voz grave e decisiva. "Harry está nos difamando ao afirmar que estamos o caluniando. Não quero magoar meu irmão, mas o silêncio já se prolongou demais. Há muitas irregularidades na gravidez e no parto de Meghan que exigem que tanto a família real quanto o público façam perguntas. Pedimos uma coisa simples: transparência. Se não há nada a esconder, apresentem as provas." A declaração foi como uma bomba explodindo. Todas as suspeitas foram expostas às estranhas ausências. O atraso de meio-dia para conhecer Archie, a falta de registros médicos independentes e as inúmeras lacunas na cronologia da gravidez. William não escondeu nada. Ele trouxe todo o assunto à luz do público. Em poucas horas, a mídia britânica e internacional se aglomerou como lobos famintos. Jornalistas investigativos vasculharam arquivos antigos, entrevistaram ex-funcionários da realeza, compararam fotos e cruzaram cronogramas de viagens. Descobriram detalhes adicionais.
Nenhum médico da realeza confirmou diretamente que Meghan deu à luz em um hospital britânico. Os voos privados para os EU. Nas últimas semanas, não incluíam relatórios médicos, e todas as fotos da gravidez divulgadas publicamente poderiam facilmente ter sido editadas ou tiradas à distância. A opinião pública começou a mudar visivelmente. O grupo que apoiava Harry e Meghan, inicialmente grande, diminuiu à medida que mais e mais britânicos e até mesmo alguns americanos expressavam dúvidas. Harry e Meghan acompanharam tudo de sua vila em Montecito. Harry bateu com o punho na mesa, a voz trêmula de raiva. Ele fez isso. William escolheu o público em vez do próprio irmão. Meghan sentou-se ao lado dele, o rosto pálido, segurando o celular com força. Ela sussurrou. Precisamos manter a calma. Não deixe que nos vejam entrar em pânico. Mas a pressão tornou-se insuportável. Milhões assinaram petições exigindo que Harry e Meghan divulgassem seus registros médicos. Os principais patrocinadores começaram a se calar. Vários contratos de publicidade foram suspensos indefinidamente. A imagem de vítimas que o casal havia cultivado cuidadosamente começou a ruir. 3 dias depois, Guilherme emitiu um ultimato oficial através do gabinete real. Seu tom nessa declaração era ainda mais frio e resoluto. Nos próximos 3 meses, se Harry e Meghan não apresentarem provas concretas, incluindo registros hospitalares completos, laudos médicos independentes e resultados de testes de DNA se necessário, Archie perderá todo o apoio financeiro, títulos e privilégios da família real britânica. Isto não é uma brincadeira. É nossa responsabilidade com a verdade e com o povo britânico. As palavras chocaram o mundo. Alguns consideraram William severo demais, mas a maioria dos britânicos o apoiou veementemente. A família real finalmente está tomando providências, disseram. A história foi temporariamente encerrada em uma atmosfera de extrema tensão. A verdade sobre Archie ainda não havia sido totalmente esclarecida. Harry e Meghan continuavam a negar tudo veementemente, mas não apresentaram novas provas convincentes. William estava sozinho em seu escritório com os olhos cansados, porém determinados. Ele havia perdido o irmão da maneira mais dolorosa. Não pela morte, mas por um abismo intransponível. A imagem de todos os envolvidos ficou gravemente prejudicada. A família real perdeu parte do respeito do público. Harry e Meghan perderam o apoio de muitos que um dia acreditaram neles. E Archie, uma criança inocente, tornou-se o centro de uma guerra familiar sem escapatória. Os segredos permaneceram pairando no ar. Independentemente do que acontecesse 3 meses depois, uma coisa era certa: a ruptura entre os 2 irmãos William e Harry havia se tornado profunda demais e a família real britânica nunca mais seria a mesma. A chama que Tom Bower acendeu consumiu muitas coisas, e até que a verdade viesse à tona, a dúvida continuaria a assombrá-los. Se você estivesse no lugar de Harry e Meghan, escolheria permanecer em silêncio como eles fizeram ou fornecer imediatamente provas para acabar com todas as suspeitas? Compartilhe sua opinião nos comentários. Lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo. Além disso, clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela. Você vai gostar.